Naamã era um homem de grande renome e honra, respeitado em toda a Síria por suas conquistas e pelo poder que detinha como comandante do exército sírio. Sua fama não se limitava apenas à sua habilidade em batalhas, mas também à sua lealdade ao rei da Síria, Ben-Hadad. Ele era o braço forte da nação, conduzindo suas tropas em vitórias sucessivas, que garantiam a paz e o domínio de seu povo sobre os inimigos. Porém, havia algo que ele não podia controlar, algo que o fazia, por mais alto que estivesse em sua posição, se sentir pequeno e impotente: a lepra. A doença não fazia distinção entre os poderosos e os fracos. Ela o marcava, o isolava e, mais doloroso ainda, o tornava um homem incapaz de se aproximar daqueles a quem sempre guiou e protegia. Embora seu status de herói nunca fosse questionado, dentro dele surgia um tormento constante. A lepra, com seu poder de destruição e humilhação, não escolhia momento nem lugar. Naamã sabia que seu corpo se deteriorava, mesmo que o mundo ao seu redor continuasse a vê-lo como o grande guerreiro que sempre fora. Em sua busca por cura, recorreu aos médicos de sua terra, mas sem sucesso. Seu sofrimento parecia sem fim, até que um dia, na casa do rei, uma jovem israelita, que havia sido capturada durante uma das incursões de guerra da Síria, falou de algo que poderia mudar o destino de Naamã. Ela, embora prisioneira, demonstrou mais esperança do que ele mesmo, sugerindo algo tão simples quanto surpreendente. Se meu senhor fosse ao profeta em Samaria, ele seria curado da lepra. Aquela pequena frase, proferida por alguém que estava longe de sua terra e sua liberdade, despertou algo dentro de Naamã. A jovem serva, com seus olhos serenos e sorriso discreto, parecia ser a última pessoa a quem Naamã daria ouvidos. Ela não tinha poder nem status, sendo apenas uma prisioneira israelita na casa de Naamã. No entanto, a palavra dela ressoou como um eco de esperança que o comandante não podia ignorar. Ela falara com a simplicidade de uma criança, sem grandes adornos ou discursos. Se meu senhor fosse ao profeta em Samaria, ele seria curado da lepra. Naamã, embora imerso em sua dor e desespero, não conseguiu deixar de considerar suas palavras. O que ela sugeria parecia impossível, mas ao mesmo tempo havia algo tão puro e seguro em sua fé que tocou um ponto sensível no coração de Naamã. Era uma solução simples, quase humilde demais para alguém com sua posição, mas era também uma solução que vinha carregada de uma confiança inabalável em algo maior do que ele mesmo. Ele olhou para a jovem com uma mistura de incredulidade e curiosidade. Como ela, uma prisioneira poderia saber o que ele precisava, mas ao mesmo tempo, ele percebeu que não tinha mais nada a perder. Sua doença o consumia lentamente, e por mais que fosse um homem respeitado em sua nação, ele não tinha controle sobre aquilo que o estava destruindo por dentro. Foi então que, após refletir por algum tempo, Naamã decidiu agir. Talvez fosse o momento de buscar algo além da medicina e das curas tradicionais, de se lançar na fé, naquilo que até então ele nunca havia considerado. Ele foi até o rei, contando-lhe o que ouvira da serva e pedindo permissão para seguir até Israel em busca do profeta que, segundo ela, poderia curá-lo. O rei, tocado pela humildade de Naamã, deu-lhe seu apoio e logo ele estava a caminho. Naamã preparou-se para uma jornada longa e arriscada. A Síria e Israel estavam em constante conflito, e viajar até Samaria não era algo simples ou sem perigos. No entanto, o comandante não hesitou. Levando consigo uma carta do rei da Síria, que pedia a ajuda do rei de Israel para curá-lo da lepra, Naamã partiu com uma grande comitiva, confiando que sua viagem poderia finalmente trazer-lhe a cura que tanto ansiava. Após dias de viagem, chegaram à cidade de Samaria. Naamã
vestindo suas roupas de comandante e com sua comitiva de homens fortes e cavaleiros, foi recebido com cautela. O rei de Israel, Jorão, ao receber a carta de seu aliado sírio, ficou preocupado. Ele leu as palavras do rei da Síria, pedindo ajuda para curar Naamã da lepra, e imediatamente ficou alarmado. O rei de Israel sabia que não tinha o poder de curar a lepra, e essa tarefa parecia impossível até para o mais sábio dos médicos ou profetas. O medo começou a tomar conta de Jorão. Ele temia que, ao não poder atender ao pedido, a Síria usasse isso como uma desculpa para declarar guerra. Desesperado, ele rasgou suas vestes e exclamou: "Sou eu Deus para matar e dar vida, que este homem me manda para curar sua lepra?" Enquanto o rei de Israel ficava tomado pelo pânico, um nome distante surgiu nas mentes de alguns. Eliseu, o profeta de Deus, que vivia em Samaria, sabia muito bem que aquela situação não era um teste de poder entre nações, mas uma oportunidade para mostrar ao mundo o poder do Deus de Israel. Ao saber da aflição do rei e da chegada de Naamã, Eliseu enviou uma mensagem, pedindo que Naamã fosse até ele, sem que o rei precisasse se preocupar com o pedido. "Deixe-o vir a mim", disse Eliseu, "e saberá que há um profeta em Israel." Naamã, acompanhado de sua comitiva, seguiu até a casa de Eliseu. Esperava ser recebido com grandes honras, como era de seu costume. Ele, um comandante respeitado, acreditava que o profeta o trataria de maneira especial, considerando sua posição e a importância de sua missão. No entanto, ao chegar, a surpresa foi grande. Eliseu não saiu para recebê-lo pessoalmente. Em vez disso, enviou um mensageiro com uma simples instrução: "Vá e mergulhe 7 vezes no Rio Jordão, e sua carne será restaurada, e você ficará limpo." Naamã ficou atônito. Não podia acreditar no que ouvia. Ele tinha esperado algo grandioso, talvez uma cerimônia de cura, um gesto simbólico que fosse digno de sua posição. Mas, em vez disso, Eliseu lhe dava uma ordem simples, quase desdenhosa: um banho no Rio Jordão. Isso parecia algo tão comum, tão insignificante para alguém de sua estatura. A frustração começou a crescer dentro de Naamã. Ele se sentia desrespeitado. O Jordão não era sequer o rio mais bonito, pensava ele. Não poderiam ter me pedido para mergulhar em um rio mais limpo e mais grandioso, como os rios de Damasco? Disse Naamã a si mesmo, enfurecido. A ira tomou conta de seu coração, e ele estava prestes a virar as costas e abandonar toda a jornada. Mas, antes que o fizesse, uma voz interior, talvez um suspiro de razão ou até uma última chama de esperança, o deteve. Ele refletiu sobre tudo o que passou para chegar até ali. A doença que lhe consumia, a viagem árdua, a carta do rei e a simplicidade daquela ordem. Talvez fosse uma questão de fé. Talvez a cura estivesse não na grandiosidade do ato, mas na humildade de obedecer a algo que não entendia. Enquanto Naamã permanecia em seu desânimo, prestes a partir de Samaria, sem cumprir a instrução do profeta, seus servos, que o acompanhavam, perceberam a situação. Eles, ao contrário de seu mestre, viam a situação de uma perspectiva diferente. Observando a reação de Naamã, um de seus servos ousou falar: "Meu senhor, se o profeta tivesse dito para você fazer algo difícil, você o teria feito. Por que então não fazer o que ele disse, que é tão simples, não custa nada e quem sabe você será curado?" Naamã olhou para seus servos, sentindo-se humilhado pela simplicidade de suas palavras, mas ao mesmo tempo, algo dentro dele cedeu. Era verdade. Ele havia viajado tão longe e passado por tantos obstáculos. Se a solução era tão simples, por que não tentar? Algo nas palavras do servo tocou-lhe o coração. Naamã sabia que tinha pouco a perder.
mas também sabia que sua escolha de não seguir a instrução de Eliseu poderia significar que ele continuaria a sofrer pela lepra. Com um suspiro, Naamã tomou a decisão. Ele mandou seus homens prepararem-se para seguir até o rio Jordão. Mesmo que a ordem fosse simples, ele finalmente se curvava à vontade de Deus, ou pelo menos aquela parte dela que não entendia completamente. Agora, ele se preparava para fazer o que parecia ser um ato insignificante, mas que, ao final, poderia trazer-lhe mais do que a cura física. Era um ato de humildade e de fé. Naamã, embora ainda relutante, se dirigiu ao rio Jordão com sua comitiva. O caminho até o rio foi silencioso, marcado por um misto de ceticismo e esperança. Quando chegaram à margem do Jordão, a paisagem simples e tranquila não parecia ser o cenário digno de uma cura milagrosa. Naamã olhou para o rio, cujas águas não eram nem imponentes, nem gloriosas como ele imaginara que seriam. Ele hesitou por um momento, quase convencido de que estava se submetendo a algo absurdo. Ainda assim, ele se aproximou da água e, com um suspiro resignado, começou a se despir. Seus servos estavam ao seu lado, observando em silêncio. Naamã então entrou nas águas do Jordão, sentindo a frieza da correnteza em sua pele. Ele submergiu pela primeira vez, sentindo a resistência da água. Nada aconteceu. Sua pele, ainda marcada pela lepra, continuava a exibir as mesmas feridas. Ele se levantou um pouco mais frustrado, mas seguiu a ordem e mergulhou uma segunda vez. Nada. A terceira, a quarta, a quinta. A cada mergulho, o ceticismo em seu coração crescia. Porém, ele continuava, já que sua razão lhe dizia que, se ele abandonasse agora, não haveria mais esperança. Quando mergulhou pela sexta vez, ele já estava exausto. Mas, ainda assim, a semente de fé plantada dentro dele resistia. Finalmente, ao levantar-se pela sétima vez, algo extraordinário aconteceu. Sua pele, antes coberta por manchas e feridas, estava completamente restaurada, como a de uma criança. Naamã tocou seu corpo com incredulidade. Ele estava curado. Sua fé, embora pequena no início, agora florescia com um milagre diante de seus olhos. O ato simples e humilde de obedecer a Deus havia trazido uma cura total e completa. Naamã, ainda atordoado pela cura milagrosa, saiu das águas do Jordão com a sensação de ter sido transformado, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Ele tocava sua pele restaurada, agora suave e sem sinais da lepra que antes o consumira. O que parecia impossível havia se tornado realidade, e a única explicação era o poder de Deus, o Deus de Israel. Sua jornada havia começado como uma busca por cura, mas agora se tornava uma jornada de fé e reconhecimento. Sem perder tempo, Naamã retornou até Eliseu com um coração repleto de gratidão. Ele não mais olhava para o profeta com desconfiança ou desprezo, mas com reverência e respeito. Ao chegar à casa de Eliseu, Naamã se prostrou diante dele, dizendo: "Agora sei que não há Deus em toda a terra, senão em Israel." Eliseu, com humildade, não aceitou os presentes que Naamã havia trazido como agradecimento. O profeta sabia que a cura não fora obra sua, mas de Deus, e por isso não aceitaria nenhuma recompensa. Contudo, o coração de Naamã estava pleno de gratidão e transformação. Ele, agora curado, não apenas se via livre da lepra, mas também reconhecia o poder do Deus de Israel, a quem ele decidira seguir. Naamã, então, fez uma promessa solene: "De agora em diante, não sacrificarei mais aos deuses de Damasco, mas apenas ao Senhor, o Deus de Israel", disse ele com convicção. Em seu coração, algo profundo havia mudado.
Ele estava pronto para abandonar os falsos deuses de sua terra e seguir o único Deus verdadeiro, o Deus que o havia curado e mostrado sua misericórdia. Eliseu, com um sorriso, reconheceu que o milagre não havia sido apenas físico. O mais importante era a transformação espiritual de Naamã. O homem que chegou cheio de orgulho e ceticismo agora partia com fé e gratidão, pronto para servir ao Deus de Israel. A história de Naamã é mais do que um relato de cura física. Ela carrega lições profundas sobre humildade, fé e obediência. Naamã, um homem de grande poder e status, aprendeu que a verdadeira força não reside na grandeza dos gestos ou na imponência das soluções, mas na simplicidade da obediência à vontade de Deus. A cura que parecia impossível aconteceu não pela grandiosidade do ato, mas pela fé simples, ainda que relutante, de Naamã em seguir as instruções divinas. A jornada de Naamã também nos ensina que, por mais que sejamos imponentes ou bem-sucedidos, todos enfrentamos momentos em que precisamos reconhecer nossa limitação e confiar em algo maior que nós. A verdadeira cura, como ele descobriu, não é apenas física, mas espiritual. Ao obedecer, Naamã não apenas se livrou da lepra, mas também se entregou à transformação interior que só a fé verdadeira pode trazer. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se gostou desta história, deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as nossas histórias da Bíblia. Deus abençoe você e a sua família. Até a próxima.